o eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial. Heitor de Paula. Quando digo que não confio em comunista, sou criticado como intolerante. Mas sei que comunista não tem palavra de honra, só palavra de ordem. Com essas palavras, o autor Heitor de Paula, que é escritor, médico, psiquiatra e psicanalista, introduz com clareza a sua posição sobre o comunismo e do que tratará neste livro, do que é de fato o socialismo, e como age e influencia governos na América Latina e no mundo. Muitos se deixam enganar pelos embustes comunistas em razão da ignorância a respeito da essência do comunismo, que é ser uma máquina de produção de mentiras. É o que vai afirmar o autor na página 28. E Heitor de Paula fala com a autoridade de quem foi comunista, integrante do grupo Guerrilheira Ação Popular entre os anos de 1963 a 1968, vice-presidente da UNE em 1965 e ativista em diversas causas socialistas. Quando Lênin perguntou ao seu grande estrategista, Edmund Dovich, em 1918, sobre qual a estratégia deveria ser adotada para influenciar o resto do mundo, ele recebeu como resposta: diga sempre o que eles querem ouvir, minta sempre e cada vez mais. De tanto repetir as mentiras, elas acabam sendo tomadas como verdade. E com essa abertura o autor vai discorrer que na ideologia comunista ocorre uma ruptura da personalidade, que permite ao seu adepto sentir desprezo e rancor pelo próximo, principalmente se ele for da classe média burguesa capitalista, ao mesmo tempo que expressam sentir um amor por toda a humanidade. Mas o que há de pior no socialismo, que o autor vai nos chamar a atenção, é uma verdadeira e profunda inversão de valores, um tipo de sentimento extremo do mais baixo grau. São eles a necessidade de projetar a culpa nos outros em bodes expiatórios. Também a inveja, que leva a querer destruir tudo que é admirado. Também a ingratidão, ou seja, nunca reconhecem nada do que façam por eles. E também a vingança, que serve de justificativa para todo tipo de maldade. A arrogância, postura intolerante de quem sabe tudo, de que faz parte de uma elite iluminada, e os outros são burros e sem conhecimento. E no primeiro capítulo, Heitor de Paula vai trazer uma reflexão baseada em Karl Thomas e vai dizer que pessoas boas costumam acreditar que pessoas más podem ser transformadas em boas se receberem a medida certa de benefícios, ajuda financeira e bajulação. Mas com frequência se decepcionam ao deparar-se com o despeito e violência ainda maior da parte daqueles que ele ajudou. Pois pessoas más não são más porque lhes falta algo material, mas porque lhes falta valor moral e bom caráter. E isso nenhum recurso financeiro poderia comprar para eles. É de senso comum na concepção do autor que os pacifistas, inclui-se os liberais, creem que podem apaziguar os tiranos com promessas de concessões, transformando assim pessoas más em boa gente. E o autor faz notar que é esse tipo de mentalidade que faz pessoas esclarecidas do meio acadêmico, político ou midiático acreditarem e até dizerem que até que no socialismo tem coisas boas. Mas conforme as revelações feitas por Hermann Rauschning, íntimo de Hitler, e seu conselheiro Bukovsky e Anatoly Golinsky, todos dissidentes do comunismo soviético ou do nazismo, e expostos nesta obra das páginas 51 a 65 por Heitor de Paula, o socialismo trabalha por um eficaz método de dissimulação, um sistema subversivo que se esconde sob a máscara de democracia, liberdade de expressão, justiça social para os pobres, etc. Mas, por baixo dessa máscara, seu objetivo final continua a ser o mesmo, o domínio mundial. E o autor destaca que, como parte dessa estratégia de controle mundial, se desenvolveu uma ampla rede de apoiadores, milhares de agentes operativos, militantes e ativistas convocados e convencidos a aplicar métodos de desinformação a partir de dentro dos órgãos públicos vitais para a administração pública. É possível ver a ação dessa rede de apoio e difusão progressista na sociedade nas ações coordenadas que fazem para desestabilizar o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no corrente ano de 2019 e 2020. No caso, uma revista, órgão informal de notícias, imprensa digital como um site ou canal no YouTube, levantam um rumor narrativo, uma falsa denúncia, uma fake news ou uma fofoca qualquer. Em seguida, jornais maiores de grande circulação ao alcance passam a repercutir a mesma notícia em uníssono, dando destaque negativo e citando as massas contra o governo, e citando como fontes estes mesmos sites ou pessoas anônimas que dizem ser seus informantes dentro do próprio governo.
Nesse meio tempo, especialistas e comentaristas políticos ditos isentos, como os da Jovem Pan, Brasil 247, youtubers independentes, mas que sempre dependem das pautas da mídia fake e anti-governo para formatar suas próprias opiniões, essas pessoas saem em crítica contra um alvo do governo, um pilar ministerial, ou endossando a narrativa contra o governo. Jornalistas, então, aproveitam para incendiar a fogueira de conflitos entre os três poderes e colocam o executivo contra o legislativo e contra o jurídico, colocando, através de perguntas e sugestões capciosas, Rodrigo Maia contra Bolsonaro, Bolsonaro contra o STF, Alcolumbre contra o governo, etc. A desinformação difere da propaganda convencional porque suas verdadeiras intenções são secretas e as operações sempre envolvem algo oculto, vai dizer o autor, corroborando o que foi dito até aqui. Mas o autor ainda vai acrescentar que, nos parâmetros comunistas, desinformação inclui a disseminação de informação falsa ou provocativa, por meio seja de discursos, distribuição de documentos, fotos manipuladas ou rumores enganosos inventados. Tudo para fabricar efeitos psicológicos e influenciar a política local. O autor também traz a relevante informação que o ex-agente do KGB, Yuri Bezmenov, em entrevista a Edward Griffin em 1984, deu detalhes de como funciona a rede de desinformação comunista. Diz ele, trabalham a partir da influência psicológica, um processo de desmoralização e lavagem cerebral das pessoas feito de forma gradual, que ao fim do processo as pessoas submetidas a ela agem como se fossem agentes comunistas legítimos. Desse modo, tais pessoas podem estar conscientes ou não de como são usadas na causa comunista. Bezmenov chamou de estampagem mental e, na prática, se define mais ou menos por aquilo que vemos os comentaristas da Jovem Pan, como Marco Villa, Josias ou a ex-funcionária Vera Magalhães, que, a despeito de qualquer coisa que o governo Bolsonaro faça ou diga, ele se opõe sempre a criticar e apontar os erros. Na ocasião dos ocorridos nas queimadas da Amazônia e posteriormente nas manchas de óleo nos litorais brasileiros, decorrentes de um vazamento supostamente acidental de um navio venezuelano, por exemplo, chamavam em tom raivoso e histérico pela demissão do ministro do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles. Um tempo depois, miraram os ataques para o secretário da Cultura, Roberto Alvim, e logo após a exoneração deste, passaram a evocar o ódio e reprovação sobre a Regina Duarte, tendo o site Intercept, inclusive, se disposto a levantar um dossiê contra a nova ministra, a fim de alimentar a rede de ataques contra ela. E, se não bastasse, também repercutiram narrativas contra Onyx e Henrique Mandetta e Weintraub, ministro da Saúde e da Educação, respectivamente, sob a alegação que o ministro da Saúde não foi competente em criar barreiras sanitárias nos aeroportos no caso do coronavírus, e o Weintraub no caso do atraso relativo ao sistema SISU-Enem. Nos discursos histriônicos de Marco Villa, eles são incompetentes, burros, etc. Mas antes destes todos, já haviam repetido as mesmas falas para Damares, também ministra do governo, e Vélez, ex-ministro da Educação. E assim, todas as colunas do governo são diariamente atacadas, repetindo-se o mesmo padrão de ação desinformativa coordenada. E curioso que são os mesmos que vivem repetindo que comunismo não existe, desde a queda do Muro de Berlim. Isso é que eles agem no mesmo modo operandi das táticas de desinformação comunista. Se comunismo não existe mais, então esses comentaristas jornalistas estão tentando recriá-lo no mais perfeito modelo marxista. E quanto a isso, e para que não reste dúvida no leitor sobre o quanto esse esquema de desinformação e de persuasão psicológica está em plena ação no Brasil e no mundo, reproduzo aqui os 5 padrões de ação comunista para promover o comunismo e a desinformação, todos revelados por ex-agentes da KGB e dispostos na página 59 e 60 deste mesmo livro. Fraqueza consiste em anunciar publicamente que o comunismo não existe ou que está enfraquecido, dividido ou sem poder de articulação. Portanto, não precisamos prestar atenção em seus agentes, fazendo-se crer que estão fracos e desarticulados. Conseguem com isso tempo e ambiente favorável para agir sem estar no foco das atenções. É no mínimo curioso que tais comentaristas políticos reproduzam tanto esse discurso. Número 2, fingimento. Essa característica da desinformação consiste em demonstrar aquilo que não é ou aquilo que não tem. Como o jogo de ameaças que o Irã ou a Coreia do Norte faz aos Estados Unidos, dando a impressão de que detém um poderio militar avassalador. A
Até o momento, Trump tem desafiado essas narrativas e tem se saído vencedor no xadrez internacional. No Brasil, destaca-se neste quesito o grande alarde que se fez quanto às denúncias do Intercept contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se foi propagandeado que havia inúmeras e robustas provas que incriminariam Sérgio Moro, e ao fim só desinformação, enxurradas de enxertos verbais e fingimento. Nada mais que isso. Uma típica estratégia comunista de criar o caos. Número 3, falsas divergências. Criação de falsos conflitos para se ocultar os verdadeiros, por exemplo, e deixar de notar a grande pedra que está em seu quintal. Foi como ocorrido no vazamento do óleo nas praias brasileiras. O problema ambiental é ressaltado, mas tentam ocultar todos os indícios de que foi uma ação criminosa premeditada. Ou como o caso do secretário da Cultura, Alvim. Dá-se a entender que seu discurso foi manipulado intencionalmente para induzi-lo a uma armadilha. Porém, as lentes da mídia progressista é dirigida unicamente no ponto em que pode se detratar o aliado de Bolsonaro. A raiz de toda a situação continua escondida, pronta para germinar novos frutos de armação assim que a oportunidade surgir. Número 4, agentes infiltrados. Este tipo de ação é a mais comum. Vede, por exemplo, quantos se fingiram aliados de Bolsonaro, como Dora e Witzel, e logo em seguida tornaram-se perseguidores do governo. Quando se trata de um agente comunista infiltrado, ele passa a minar o seu alvo de dentro para fora, à semelhança do também aliado de Bolsonaro, Bebiano e o general Santos Cruz, que tão logo perderam o cargo junto ao governo, de quem se diziam amigos e aliados, passaram a criticar tudo que o Bolsonaro faz ou diga. No caso de Bebiano, ele atuava como típico agente duplo, fornecendo informações privilegiadas de dentro do governo para a mídia, exclusivamente para o canal de notícias Jovem Pan, o que lhe custou o cargo e a pronta solidariedade da equipe de jornalismo da Jovem Pan na época. Número 5, guerra assimétrica. Neste quesito, o autor vai enfatizar que é uma das táticas mais utilizadas. Enquanto a um lado é dado todos os meios e apoio, ao outro é negado tudo. Heitor de Paula cita o caso da disputa entre Israel e palestinos. Israel é criticado pelos órgãos internacionais, inclusive pelo jornalismo brasileiro, e os palestinos é fornecido palavras de incentivo para tudo o que queiram fazer, especialmente ataques terroristas contra inocentes em Israel. Outro fato notório é em relação a Bolsonaro e Lula, para citar outro exemplo. A Bolsonaro só lhe resta processos e execração do jornalista por qualquer coisa que ele diga, enquanto a Lula é permitido dizer que a mulher tem grelo duro ou que nas terras gaúchas exporta-se gays, etc. Para cada ação de Lula, há uma miríade de desinformantes na mídia para relativizar o que quer que ele diga. Quanto a Bolsonaro, Olavo de Carvalho, ao canal Terça Livre ou qualquer outro cidadão que se posicione contra a mídia, a esquerda, o STF, a estes são impostos processos e xingamentos, sanções jurídicas, esse tipo de coisa. Essa é uma das ações da guerra assimétrica. E para concluir este capítulo, vale frisar as seguintes assertivas destacadas pelo autor na página 64 e 65. Todo movimento social que se destina a salvar a humanidade ou libertá-la das injustiças do capitalismo se apoia nas ações voluntárias ou inconscientes de milhões de intelectuais confusos, hipócritas, atrapalhados ou religiosos buscando publicidade, que se tornam, querendo ou não, em agentes da guerra assimétrica, em combate contra a ordem, contra a paz, a decência e contra o bem de um modo geral. E no capítulo 2, Heitor de Paula vai ressaltar as táticas e ações comunistas infiltradas no Brasil e América Latina especificamente. E vai denunciar as fantasias de democracia a qual se vestem os países latinos, mas sob as quais ainda fervilha a brasa socialista no mais puro ardor marxista. E sua consideração inicial será dizer que o objetivo do marxismo na América Latina é o mesmo velho objetivo para com o restante do mundo, ou seja, o controle e dominação por meio da subversão do Ocidente. E tais metas podem ser vistas claramente desde os governos Lula-Dilma, uma réplica dos governos de Hugo Chávez e do agora ditador venezuelano Nicolás Maduro. A semelhança de Evo Morales e Cristina Kirchner na Argentina. Farta burocracia em todos os órgãos estatais, aumento de impostos, diminuição do orçamento militar e alto grau de desinformação dado pela mídia oficial e digital. Em um dado interessante também nos é posto pelo autor na página 70, ele vai informar que, quando a antiga União Soviética precisou reformular sua polícia secreta, seus métodos e estratégias de expansão comunista, a época da perestroika, aperfeiçoou certas táticas de infiltração, controle e desinformação,
que mais tarde viria a se tornar uma das táticas mais utilizadas e de maior sucesso na América Latina, especialmente no Brasil. Estou falando da estratégia de criar uma oposição política, ideológica ou de qualquer outra espécie com a função de agrupar em seu redor ambos os lados do jogo e assim ter sempre todas as cartas disponíveis de ambos os lados, de ambos os jogadores. No Brasil, no campo jornalístico, isso está bem exemplificado no jogo de cena impetrado pelo jornalismo de opinião da Jovem Pan, por exemplo, em que entre 2 ou 3 comentaristas políticos progressistas, um é de viés conservador-liberal, e sob a aparência de ouvir todos os lados e opiniões e ter pluralidade de ideias no programa, o comentarista liberal ou conservador é bombardeado de todos os lados com deboche, sarcasmo e risadinhas de desdém toda vez que dá uma opinião sobre um tema importante. Várias vezes se vê os outros comentaristas comentarem em cima do comentário do conservador, em vez de comentarem a notícia ou o fato ocorrido na política do dia. E não raro, até o âncora do programa costuma se unir na narrativa dos demais para achincalhar o conservador ou liberal que está ali dando opinião, como é o caso de Rodrigo Constantino, economista liberal que entre 2019 e 2020 ocupa uma das bancadas do programa 3 em 1. Que mais poderia se chamar 3 contra 1, mas também é assim no programa Morning Show e no Jornal da Manhã. O padrão de colocar um liberal ou conservador para ser ridicularizado e desrespeitado pelos demais progressistas se repete em toda a programação da Jovem Pan. Para o autor Heitor de Paula, essa estratégia progressista visa manter no curral de sua influência todas as matizes divergentes e convergentes, e daí ganhar a credibilidade das pessoas por vender uma imagem de isento, de quem ouve todas as vozes, de quem faz um jornalismo imparcial. Todavia, liberais e conservadores só estão colocados ali como um imã para atrair o público que se identifica com esse espectro de pensamento. É a oposição controlada, vai dizer o autor. E assim se dá também com os partidos políticos, com os centros acadêmicos, na grande mídia e em todo o resto. É a dissidência intelectual controlada, para usar um termo do autor Heitor de Paula. E na página 73, o autor vai falar sobre a nova forma de conflito e crime chamado net war, que também tem a ver com o cenário atual de guerra ideológica travada pela imprensa contra o atual governo Bolsonaro. Cito no corrente ano de 2020. A net war, segundo o autor, é o método ou esquema de usar organizações em rede de acordo com doutrinas, estratégias e tecnologia. Dispersos em pequenos grupos, coordenados suas campanhas pela internet, sem um centro de comando preciso. Nessa parte, vale ressaltar o ocorrido em 2019 no tocante à interceptação e roubo de mensagens gravadas supostamente do juiz Sérgio Moro e Dallagnol. Vede que a estrutura e forma operativa se assemelha ao que Heitor de Paula descreve aqui. Veja, primeiro, um site até então desconhecido divulga as mensagens. Segundo, revela-se que o integrante do partido PT intermediou a entrega das conversas ao jornalista desse site, muito interessado em derrubar o governo e soltar o ex-presidente Lula da prisão. Terceiro, jornais divulgam o conteúdo com grande alarde ao tempo que faz vista grossa ao fato de terem sido roubadas e não periciadas. Em quarto, o Congresso faz grande alarido e associa a Bolsonaro e pede anulação do processo contra Lula. E quinto, o STF se diz ouvir o clamor público e decide uma manobra jurídica para soltar o ex-presidente Lula. Ou seja, toda essa rede estratégica envolveu hackers, ativistas políticos, jornalistas, comentaristas da mídia, parlamentares e a Suprema Corte do país. Todos articulados e supostamente independentes, mas agindo em consonância com o mesmo propósito. Coincidência ou não, estes foram os fatos. E na página 74, o Heitor vai trazer uma esclarecedora informação. Ele vai dizer que a lógica e a atuação política de um partido comunista seguem um caminho diferente do que se espera no ambiente democrático. E por isso muitos temos dificuldades de compreender como eles agem e por que agem de um determinado jeito. Pois um agente, um militante, partido adepto ao progressismo, vai dizer o autor, não age ou pensa como uma pessoa normal, vivendo num espaço democrático. Ou seja, para um democrata, a alternância dos partidos políticos no poder. Já para os progressistas, eles não admitem ou aceitam a alternância no poder, com outros partidos ou outras ideologias. Os comunistas, vai dizer o autor, encaram a política como uma guerra. São capazes de usar terrorismo, doutrinação e o que é mais difundido na cultura, a subversão.
Para eles, os demais partidos ou adversários políticos ou ideológicos não são apenas oponentes no campo de ideias, mas inimigos a serem aniquilados. Tudo o que querem é perpetuarem-se no poder ininterruptamente. E por fim, o autor vai dizer algo que, via de regra, é também algo corriqueiro nos programas jornalísticos e de debate político, como no Morning Show e 3 em 1 da Jovem Pan. No caso, o autor Heitor de Paula vai mencionar que a mentalidade de um comunista necessita de constante dissimulação. E, para tal, usa a desinformação para ocultar suas estratégias e objetivos reais. E passo para isso é convencer os adversários ou pessoas em geral de que não há comunismo, que isso é paranoia, ou que os comunistas não representam ameaça alguma. São apenas idealistas utópicos, e para reafirmar isso, riem e debocham em sarcasmo tudo o que o outro diz sobre o perigo ou tática comunista. E é nesse ponto em particular que vejo a verossimilhança entre o relatado aqui e os programas da Jovem Pan. No caso, a postura dos comentaristas Fefito, Paulinha, Edgar e o âncora do Morning Show. Para com Caio Coppola em 2019, Adrilles em 2020 e também da senhora Vera Magalhães para com Rodrigo Constantino. E agora Marco Antônio Villa para com Constantino. Edgar, Fefito, Paulinha, Vera e Villa fazem sarcasmo, cara de deboche e risadinhas com cada opinião do Constantino, de Adrilles ou, como era o caso, do Caio Coppola. Riem e negam que haja comunismo ou guerra cultural e fazem parecer que Caio, Adrilles, Constantino são loucos e paranoicos. Portanto, considero que o enfraquecimento moral e intelectual do nosso país se deve, em grande parte, a pessoas como Vera, Villa, Edgar, Paulinha e Fefito, que negam o óbvio enquanto ajudam a esconder o regime totalitário progressista que cresce debaixo do tapete. São, portanto, inimigos do país e inimigos da verdade. E por isso mesmo odeiam Bolsonaro, porque o lema do governo Bolsonaro é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso disposto em João 8,32 na Bíblia Sagrada. E para fechar esse assunto da perseguição mediática contra qualquer símbolo da direita política no Brasil, e ao mesmo tempo ilustrar isso que descreve o autor neste capítulo, sobre a esquerda considerar todo opositor um inimigo, não a ser vencido no voto popular democrático, mas um inimigo a ser destruído moral, financeira e, se necessário, também fisicamente. E a mentira é usada descaradamente para estampar o ódio. Neste caso, várias palavras e declaração da cineasta e ativista de esquerda Petra Costa no documentário Democracia em Vertigem, lançado em junho de 2019 nos Estados Unidos, indicado ao Oscar também em 2020. Na entrevista que deu a uma TV americana em fevereiro de 2020, Petra Costa afirmou sobre o governo Bolsonaro no Brasil. As pessoas o viram como alguém de fora que dominou a corrupção no Brasil. Ele também tirou proveito das altas taxas de crimes no Brasil. E ele prometeu matar criminosos e também de uma onda evangélica que discrimina gays, feminismo e pessoas de cor. Desde que ele foi eleito, o índice de homicídios cometido pela polícia do Rio de Janeiro cresceu em 20%. O Rio de Janeiro tem mais pessoas mortas por policiais do que em todos os Estados Unidos. E Petra ainda fala do genocídio negro que acontece no Brasil e culpa o avanço da extrema-direita liderada por Bolsonaro. Fecha aspas para as palavras de Petra. E a partir da página 85, Heitor de Paula vai tratar sobre o controle das consciências e a modificação do senso comum ou o controle do pensamento. Tudo isso ao tratar sobre os métodos de hegemonia criado por Antônio Gramsci no século XX. E destaca o fato de que a grande contribuição de Gramsci para o comunismo foi inverter a ordem de ação revolucionária. Em vez da tradicional método de tomar o poder à força e depois promover uma mudança cultural e ideológica, Gramsci desenvolveu o método de dominar primeiro a mente das massas, por vias culturais e intelectuais, e apenas depois fazer a tomada formal do poder, que segundo Gramsci seria entregue ao partido voluntariamente, já que as massas estariam doutrinadas pelo que veio a ser chamar guerra cultural. Nessa perspectiva, o foco do comunismo deixa de ser a classe proletária e passa a ser os intelectuais, jornalistas, filósofos de opinião, políticos do baixo clero, religiosos. Todos estes passariam a ser a vanguarda revolucionária do movimento de tomada indolor do poder. A organização da cultura é conseguida exatamente através da hegemonia dos intelectuais orgânicos ou intelectual coletivo. É o que vai afirmar o autor na página 87. E para Gramsci e o novo método comunista, intelectual diz respeito a qualquer indivíduo que possa atuar estrategicamente na propaganda ideológica. Publicitários, jogadores de qualquer esporte, professores, funcionários públicos, profissionais da imprensa, artistas, etc.
E o curioso é que... E também o que responde à dúvida de muitos que se perguntam como indivíduos tão distantes de modos de atuar, localização e até nutrindo algum rancores pessoais uns contra os outros, como estes todos diferentes podem agir numa mesma finalidade ou integrar algum tipo de rede progressista. Como no caso, como personagens tão distintos e desafetos como Nando Moura e Antônio Villa, ou Vera Magalhães e Felipe Moura, por exemplo, como estes sendo tão distintos e diferentes podem estar agindo em conjunto para o mesmo fim objetivo. E para essa dúvida, as palavras do autor será que intelectuais orgânicos não necessitam integrar os quadros de um mesmo partido ou grupo qualquer. Eles são guiados por seus interesses de classe. Por exemplo, agem no instinto, como o músico que toca de ouvido sem depender da partitura da música. Simplesmente ouvem a música que seus pares estão tocando e, por ato reflexo ou instinto, sabem que playlist devem tocar no repertório musical para movimentar aquela ideologia. E para integrar ainda mais o leitor a respeito da importância disso, Heitor de Paula vai dizer na página 89: a modificação do senso comum e o controle das consciências são asseguradas pelo domínio sobre os órgãos educacionais e de informação. E mais ainda, o autor também vai dizer que o controle da mente ocidental passa pelo controle das palavras, ou seja, o controle do pensamento na própria fonte. Se a mente humana absorve e processa informações, a melhor forma de controlar a mente é controlar a linguagem, corroendo o sentido dos termos e expressões usuais da língua daquele país, modificando seu sentido e significado. Exemplo atual disso são expressões como lacrar, fascista, homofobia, bullying digital e o mais famigerado de todos os termos gênero, antes usado na regra do idioma português como tipo, classe, espécie de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados por uma ou mais particularidades. Na gramática, gênero é a distinção entre classes de palavras a partir do contraste de masculino, feminino e neutro. Mas na nova língua prevista por Huxley e posta em prática no atual momento do país, gênero diz respeito a pessoas que não se identificam com o sexo biológico, dando a estes toda uma variedade de novas opções de gênero pela qual se identificar. Gênero X, gênero não binário, gênero fluido e assim por diante. Segundo o autor, Gramsci era um mestre em ressignificar e reinterpretar a linguagem. Para Heitor de Paula, ele agia mais por influência psicológica sobre a imaginação e sentimentos do que sobre a racionalidade. Além disso, Heitor de Paula elenca na página 92 uma série de disrupções morais e culturais causada propositalmente pela inserção dos métodos de Gramsci na cultura. Inveja, sentimento de culpa, conflitos entre classes sociais e diferenças raciais ou étnicas, desentendimentos familiares e vários outros. E outra assustadora, mas factível informação que o autor vai nos trazer é de que em 1985 o Departamento de Estado dos Estados Unidos deu à Carnegie Corporation autoridade para renegociar com a Academia Soviética de Ciências, ou seja, a KGB, o desenvolvimento de novos currículos escolares, um novo modelo de educação, mas alinhados aos moldes comunistas. E desde então as noções educativas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, possuem diretrizes arraigadas no socialismo, progressismo e positivismo, que fazem todos parte de uma mesma família. Na prática, se teve por efeito o que agora vemos nas gerações subsequentes à década de 60, 70 e 80. Ou seja, jovens sem uma base psicológica amadurecida, o insistente pensamento de exploração capitalista burguês, crianças e adolescentes destacadamente sensíveis e passivas, dificuldade de raciocínio e hipererotizadas, explicitamente sexualizadas. Nas palavras do autor, robôs andrógenos emocionalmente sensibilizados e incapazes de pensar por si mesmos. E no mesmo panteão de considerações, Heitor vai dizer que o ativismo marxista, como descrito até aqui, não se limita aos âmbitos educacional, político e cultural, mas também nas esferas legislativa e jurídica. Ou seja, juízes e desembargadores cuja mente esteja cooptada pelo progressismo passam a ditar suas sentenças não mais de acordo com a lei, mas segundo os ditames das ONGs dos direitos humanos ou ambientais, ou como diz a ONU. Tudo passa então a ser justificado sob a ótica da justiça social. E para compreender com detalhes todo o arcabouço de como isso ocorre, recomendo o brilhante livro Bandidolatria e Democídio, de Diego Pesce e Leonardo Jardim. E para deixar clara a posição do autor quanto a isso, vale citar o que ele escreve na página 95. Quando a sociedade passa a reproduzir todo o aparato mental, moral e intelectual que é dito, expressado e ensinado pelo marxismo, mas acredita que pensa e age de forma espontânea e autônoma, significa que essa sociedade está tomada psicologicamente e sua mentalidade já está no estágio avançado de domínio marxista.
E até a página 110 o autor vai elaborar uma assertiva sobre a escola de Frankfurt e sua influência política, econômica e cultural no mundo, assim como sua razão de ser e operacionalidade no tocante à agenda e valores marxistas. No capítulo 4, a partir da página 111 até o capítulo 9, o autor vai discorrer sobre as grandes estratégias mundiais que os comunistas impetraram para a conquista do mundo. País por país, continente por continente, além de enfatizar as repercussões disso na América Latina. E dentre os principais pontos, merece destaque o fato de que a propaganda foi o grande ativo na estratégia de hegemonia marxista. Dentre essas, a mais eficaz foi a bem-sucedida tática de desmoralizar os oponentes e convencer as massas de que o comunismo tinha acabado. Essa manobra permitiu que o comunismo penetrasse sorrateiramente em todos os setores e níveis da hierarquia administrativa em cada país e nação. Por causa disso, o líder petista Luiz Inácio da Silva veio a tornar-se presidente do Brasil, porque toda a base acadêmica, jornalística e política havia sido já dominada anos de antecedência. O mesmo serve para a Colômbia, Venezuela, Peru, Argentina, Bolívia. Como diz o autor na página 160, a história oficial é produzida pela fábrica de mitos esquerdista. E para concluir o raciocínio, cito as palavras do próprio Lenin sobre os métodos e objetivos socialistas para o controle mundial, a qual o autor cita na página 164. Aspas para Lenin. Primeiro tomaremos o leste da Europa, depois as massas da Ásia, e então cercaremos a América, última fortaleza do capitalismo. Fecha aspas. E a razão de ser destas estratégias cunhadas pelo gramscismo, escola de Frankfurt e toda investida sob a insígnia de marxismo cultural, é de que, tendo reconhecido que uma guerra militar contra todo o mundo não era possível, aprove aos ideólogos e operadores marxistas desenvolver meios indiretos para desmoralizar e destruir por dentro os países alvos dos interesses comunistas. E nessa investida, a moral, a família, a religião foram reconhecidos como pilares dos países ocidentais. E, para tanto, corromper a cultura, a música, a arte, o sistema de ensino e infiltrar-se por dentro das religiões tradicionais foi o método que mais vem surtindo efeito nos países da América Latina, aproveitando-se que no Brasil nunca houve uma base sólida e consistente do conservadorismo. Digo no sentido de um pensamento e filosofia conservadora própria, que fizesse frente aos ataques comunistas na cultura e na religião. Somente anos mais tarde, um lobo solitário se ergueria para corajosamente combater o avanço comunista. Esse herói inigualável foi o mestre e professor de filosofia Olavo de Carvalho, ao qual presto aqui meu agradecimento e dívida eterna de gratidão. Meu muito obrigado, mestre Olavo de Carvalho. E para se inteirar de todas as táticas marxistas e o resultado delas nos mais variados setores de espaços intelectuais e sociais, eu recomendo as seguintes obras: na religião, Teologia da Libertação, do professor Felipe Aquino; na arte e na música, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa; na política e movimentos sociais, A Volta do Idiota, de Álvaro Vargas Llosa, filho de Mário Llosa; e na economia, o livro Caos Planejado, de Von Mises. Na cultura em geral, eu recomendo a obra A Mente Esquerdista, de Dr. Laio Rositer. E no capítulo 10, Heitor de Paula vai falar especificamente da ofensiva marxista na América Latina, no que ele chama de eixo do mal. E ele começa dizendo que o AI-5 de 1968, ao contrário do que se alardeia nos meandros políticos e jornalísticos no Brasil, esta teve a importante função de frear a ofensiva guerrilheira e terrorista que se manifestava na época no Brasil. Nesse período, os grupos terroristas de esquerda, MR8 e ALN, promoviam atentados à bomba e sequestro, como no caso do sequestro do embaixador americano Charles Burke, trocado por outros 15 presos políticos do movimento comunista. Carlos Marighella era o líder do ALN e um dos principais operadores das ações terroristas. E alguns países como União Soviética, Cuba, China, Tchecoslováquia, era quem financiava os movimentos armados do comunismo aqui no Brasil. E tudo isso culminou anos depois na criação do Foro de São Paulo, como uma estratégia de mudança no tipo e forma de atuar na promoção do socialismo no território brasileiro e na América Latina. Encabeçando os movimentos do Foro de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o ex-presidente Lula articularam-se como engrenagens de um mecanismo maior com a estratégia definida de conquista continental e instalação de uma união de repúblicas socialistas. Heitor ressalta que, enquanto tudo isso ocorria nos bastidores do poder, a mídia negava a existência do Foro de São Paulo e promovia forte perseguição a quem quer que tentasse denunciá-lo,
como era o caso do filósofo Olavo de Carvalho. O Foro de São Paulo nasceu em 1990, numa reunião do Partido Comunista de Cuba e o PT, com o intuito e meta de formar uma organização para coordenar toda a esquerda continental. E o autor vai definir o repúdio que todo cidadão de bem deve ter. Ele então vai dizer: os comunistas não constituem apenas um grupo político como outro, mas é a essência e impulso destrutivo contra a civilização ocidental judaico-cristã, a liberdade de pensamento, a liberdade econômica e contra a família. Por outro lado, para que dê certo a tomada latino-americana do comunismo, precisa que seja neutralizado o maior de seus obstáculos, que é os Estados Unidos. E para isso foi concebida uma série de ataques internos que contaria com agentes políticos, jornalistas e artistas de Hollywood. E como metas para estabelecer essa corrosão a partir de dentro nos Estados Unidos, tem-se medidas tomadas por vários governantes americanos e congressistas. Ou seja, criar cada vez mais burocracia nos serviços públicos, criar divisões raciais, desvirtuar o ensino e princípios cristãos a partir de dentro das igrejas, promover movimentos radicais como o LGBT, ideologia de gênero, sexo precoce e divórcio, dentre outros. E o autor então vai alertar que é daí que surge o conceito de comunidade internacional, que na realidade é uma iniciativa global de internacionalizar o máximo possível as decisões militares, econômicas e políticas de um país, como foi o caso recente em janeiro de 2020, em que Donald Trump reagiu aos ataques do Irã contra compatriotas americanos e a embaixada, e numa investida cautelar matou o líder revolucionário e terrorista Soleimani, general iraniano, em 3 de janeiro deste ano. Desse conceito de comunidade internacional nasceram tratados e acordos entre as lideranças de diversos países e movimentos influentes para acordarem metas para se interpor a soberania dos países, para acabar com o sentimento de nacionalidade e para impor restrições econômicas, políticas e jurídicas através de acordos multinacionais pelos quais os países ficassem obrigados uns com os outros no que tange a economia, importação e exportação. NAFTA, Mercosul, União Europeia, são todos mecanismos de fusão, coesão e controle dos países mediante a economia e acordos comerciais que não podem ser violados mesmo com a mudança do governo de determinado país, que estão presos àquele bloco econômico em questão. E o autor vai dizer sobre isso que a liberação do comércio entre países em que todos lucrarão não passa de um instrumento para a organização da nova ordem mundial, que se expandirá sobre todo o planeta. Para informações detalhadas e específicas sobre a agenda e processo de estabelecimento da nova ordem mundial, eu recomendo a excelente obra Introdução à Nova Ordem Mundial, do autor Alexandre Costa. São objetivos do globalismo ou comunidade internacional, via nova ordem mundial, uma Corte Internacional de Direitos Humanos, que na prática punirá apenas homens héteros, conservadores e cristãos em geral. Número 2, um sistema global de impostos. Número 3, feminização obrigatória dos meninos, por meio de alimentos geneticamente modificados. Número 4, restrição do porte de armas. E número 5, leis internacionais para o clima, emissão de CO2 e crimes ambientais. E por fim, o autor vai dizer como a maioria das pessoas não enxerga um palmo além do que Marx determinou, só uma geração de leitores e perspicazes estudiosos das obras clássicas da filosofia, e que exercitam o senso crítico alimentando-se de bons conteúdos, bons autores e bons comentários sobre política, filosofia e religião, se pode haver algum renascimento da arte de pensar, no mais legítimo sentido que prega Mortimer Adler e Olavo de Carvalho. E para efeito de ajuda nesse sentido, cito alguns daqueles que, ao meu ver, contribuem para o desenvolvimento intelectual e moral da atual sociedade, a saber, Olavo de Carvalho, Professor Belley, Dialético, Tiago Amorim, Bruno Gachagem, Instituto Borborema, Padre Paulo Ricardo e Padre Rodrigo Maria, Bernardo Kister, Alan dos Santos, Terça Livre, Sociedade Primitiva, Spirit Boss, Um Vic de Óculos, Aldir Gracindo, Burke Instituto, Carlos Noguet, Rádio Vox, do autor deste livro, e vários outros que o espaço não permite citar. E assim encerra a análise do livro Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, de Heitor de Paula.